A floresta de Valinor, que se tornava enigmática e sombria ao cair da tarde, murmurava segredos ao vento, enquanto Angel Landerham, com o rosto marcado pela obstinação e pela leve brisa que açoitava seus cabelos, prosseguia pela trilha que conduzia às profundezas da floresta. Ao redor dela, o crepúsculo tingia as sombras de um vermelho esmaecido e os ruídos dos galhos secos quebravam o silêncio com um aviso silencioso. Retorne. Mas Angel, com seu espírito ousado e coração fervoroso, não acreditava em maldições. Com o rebanho a seu encargo, ela avistara uma ovelha desgarrada que, como uma centelha branca, sumira na escuridão adentro. E, sem hesitar, fora atrás do animal. Conforme a noite avançava, Angel sentia-se envolta por um mistério sutil. Havia algo de sedutor e temerário naquele cenário oculto que se desdobrava conforme ela adentrava mais e mais. Era um temor latente que se enroscava com seu desejo de explorar o desconhecido. Até que o som de passos atrás dela a fez parar. Ao se virar, ela se deparou com um homem que parecia saído de uma lenda. Alto e imponente, com os olhos penetrantes e indecifráveis, que refugiam a luz tênue como brasas enigmáticas. Ele era uma mistura de beleza e ameaça. Sabe que está em terras assombradas por uma fera e perigosas, senhorita? A voz rouca e autoritária do estranho homem deveria tê-la intimado, mas algo em sua presença a atraía como um imã. Ele era de aparência irresistível e sedutora. Em sua aldeia humilde, Angel nunca vira um homem que se comparasse à beleza e masculinidade daquele estranho. Angel cruzou os braços, lutando para mascarar o rubor que invadia suas faces. Estava apenas buscando o meu rebanho. Não sou alguém que teme histórias de assombração, respondeu com uma confiança que apenas disfarçava o pulso acelerado. O homem se aproximou um pouco mais, a penumbra acentuando a linha severa do seu maxilar, o olhar penetrante que pousava sobre ela com uma intensidade quase faminta. Ele parecia observar além do que era visível, como se sondasse sua alma. E deveria temer. Valinor guarda mais do que os olhos humanos podem compreender. Suas palavras saíram como uma advertência, mas ele não parecia querer que ela se afastasse. Angel manteve o olhar firme, controlando o magnetismo avassalador do homem. Era como se ele, com seu ar misterioso e olhar ardente, trouxesse à tona emoções que ela desconhecia. Sentiu-se ligeiramente atraída pelos encantos do misterioso homem. E a quem ou o que eu devo temer? Não vejo nada aqui do que uma floresta iluminada pela claridade da noite.
Se a tal fera existe realmente, hoje ela desistiu de assombrar essa floresta. Ela falou com um ar de descrença. Se esse lugar é perigoso, como diz, então o que você faz aqui, Senhor? Aliás, quem é o Senhor? Ele sorriu com as palavras descrentes dela sobre a maldição e depois se apresentou. Desculpe minha falta de gentileza, senhorita. Eu sou o Conde Sidemon Axer, o proprietário dessas terras. Ela de imediato respondeu. Pelo que parece, o próprio conde também vaga por esta floresta ao cair da noite e não tem medo da fera. Sabe por quê? Porque ela não existe. Ele sorriu com o argumento infantil da jovem. Estranhamente, ele não teve vontade de reagir como agia sempre que encontrava alguém rondando as suas terras. Aquela jovem era diferente de todos que havia conhecido. Havia nela algo que o acalmava e, ao mesmo tempo, excitava os seus instintos mais naturais. Curioso para saber mais sobre ela, perguntou: Quem é você, encantadora criatura? Enquanto fazia a pergunta, rondava o corpo dela, como se fosse um animal observando-a e se deliciando com a sua presa. Depois, olhou os seus belos cabelos dourados, sentiu o suave cheiro de flor que saía de seu corpo e, com isso, grunhiu de prazer. A inocente jovem respondeu, sem medo do estranho comportamento dele. Eu sou Angel Landerham, senhor. Sidmon lançou-lhe um sorriso de canto, um sorriso perigoso que fez o coração dela bater de forma descompassada. Seus olhos apreendiam e Angel sentiu um calor inexplicável se espalhar por sua pele, um calor que a fazia querer permanecer, apesar do perigo de estar próxima a um homem desconhecido. Ah, Angel! Entendi agora. Seu nome diz que você é um anjo. Nesse momento, seu rosto demonstrou uma profunda tristeza. E eu? Bem, talvez eu seja mais do que um simples conde, delicioso anjinho, disse ele, e havia algo em sua voz, uma ferocidade contida, um segredo doloroso. Um silêncio tenso e carregado se instalou entre os dois. Angel percebia que algo obscuro e indomável pulsava naquele homem. Sentia que o certo era ela se desvencilhar dele e fugir daquele lugar. Mas ele é tão interessante, tão sedutor, ela pensou, gostando de observar o desejo crescente dele por ela. Com a sua capa negra, por vezes, ele roçava no corpo dela, fazendo-a sentir pequenos arrepios de prazer. Da mesma forma que ela, Sidmon parecia travar uma batalha interna.
Sua postura alternava entre a ameaça e um desejo contido, como se ele fosse um ser dividido. Depois dele revirar os olhos por sentir tanto desejo por ela, a ponto de lhe doer as entranhas, ela disse: "Eu não deveria estar aqui." Angel sussurrou, mas para si mesma. "Não." A resposta dele foi firme, mas seu olhar denunciava um anseio contraditório. "Mas agora que se aproximou de mim, não será fácil me esquecer." Ela ofegou, o coração martelando. Havia algo nele que falava diretamente com suas emoções mais profundas, como se ele fosse o guardião de um mistério que ela ardia em conhecer. Ela deu um passo para trás, mas não se moveu o suficiente para quebrar o feitiço daquele olhar intenso. "Como sabe que não o esquecerei facilmente?" Ela desafiou com um sorriso trêmulo que escondia o quanto suas mãos estavam suadas. O conde se aproximou, a voz em um tom baixo e envolvente, como uma melodia antiga e esquecida. "Porque temo que, ao tocá-la, você sentirá tanto prazer que se entregará em meus braços, doce anjinho. Porém, não quero lhe causar medo ou sofrimento, mas há muitos anos não sinto o que estou sentindo por você, e isso é perigoso demais." Ela observou aquelas palavras como uma brisa gélida. Mas, em vez de recuar, encontrou-se respondendo com uma firmeza surpreendente. "O que você quer dizer com isso? Se eu não temo monstros, não teria medo de um homem." Os olhos de Sidmon se arregalaram por um momento, e então ele soltou uma risada breve, amarga, como se as palavras dela houvessem lhe atingido um ponto sensível. Um momento de hesitação passou por seu rosto, e ela percebeu que aquele homem carregava em si uma dor, uma solidão profunda, que parecia gritar em silêncio. "Angel", ele murmurou, seu rosto tão próximo que a perturbou visivelmente. "Temer a um homem comum pode ser apenas o menor dos seus temores, mas temer a mim é prudência." De repente, ele se afastou, a dor em seu semblante mais visível do que nunca. A maneira como seus olhos a miravam denunciava que ele a desejava descontroladamente, mas que lutava contra esse desejo como se houvesse uma guerra interna. Então, Angel se aproximou dele, sentindo o impulso de tocá-lo, de conhecê-lo mais. Aproximou-se e o beijou docemente. Ela sabia que não devia agir assim, mas agiu. Sentiu o tecido sedoso do manto dele e a força dos músculos. A temperatura do corpo dela aumentou e a paixão inesperada lhe ardia a alma. Aquecido pelo beijo, ele alisou o seu corpo. Uma desenfreada corrente de prazer invadiu o corpo dela
quando sentiu o leve roçar dos lábios do conde sobre os seus. Ela sempre sonhara com aquele momento. Sempre ansiou por um beijo surpreendente. É verdade. Que mulher não sonhava com seu primeiro beijo? Mas aquele foi especial. Suas amigas casadas lhe contavam que os homens de sua aldeia não gostavam de beijar. Depois do beijo dela, ele retribuiu o beijo como se ela fosse um objeto raro e delicado, murmurando palavras que a fez estremecer de desejo. Ela se sentiu tonta diante do aroma do homem másculo que emanava dele. Seu corpo doía, exigindo mais. Haveria mais do que aquilo entre um homem e uma mulher? Suas amigas experientes não falaram nada mais do que o beijo, pensou Angel. Os lábios dele experimentavam com prazer os dela, até ela gemer mais ainda de desejo. Cega de paixão, ela disse: "O que mais você possui para me dar, Sigmund?" Ela olhou para ele, implorando por algo que não sabia o que era. Quando, repentinamente, tudo escureceu. Deitada em sua cama, Angel, ainda com os olhos entreabertos, via os raios do sol entrando pela janela. Esticou-se na cama, sentindo uma leve sensação de prazer. Quando se lembrou de tudo o que havia ocorrido. Entretanto, não se lembrava de como havia chegado até a sua casa. Assustada, pensou: não foi um sonho. Não foi um sonho. Foi real. Eu ainda sinto os lábios dele nos meus. Mas como vim parar aqui na cama? Não podia ficar pensando sobre o assunto naquele momento, pois tinha que tomar conta de suas ovelhas. Lembrou-se de que a prova de que ela estivera na floresta era a ovelha que desapareceu. Certamente ela não estaria junto com as outras. Porém, a ovelha estava. Passou o dia todo intrigada com aquilo. Tinha certeza de que Sigmund era real. Não podia ser a sua imaginação. Passou o dia inteiro relembrando o beijo maravilhoso dele, o olhar que a envolvia. Precisava dele. Dessa maneira, resolveu voltar à floresta à noite para reencontrá-lo. Quando a noite estava alta e a lua crescente iluminando os lugares mais sombrios da floresta, ele apareceu. Senti a sua presença, meu anjo. Eu a preparei para que não se lembrasse de mim. Qual é o poder que você possui que apaga o meu, Angel? O que você deseja de mim? O que a luz busca na escuridão? Eu busco você, Sigmund. Eu o desejo com toda a intensidade de minha alma. Você não sabe quem sou eu, menina. Eu sou capaz de lhe fazer muito mal. Saia daqui e não volte nunca mais. Você me mandará embora e eu continuarei voltando todas as noites, Sigmund,
pois meu coração é teu. Com uma exclamação abafada, ele a puxou para si, dobrando o corpo para a frente, até que não havia espaço para respirar entre eles. Ela estava possuída por um desejo que não podia explicar. Um desejo que somente ele podia saciar. Como se aquelas palavras o atingissem em cheio, ele lhe deu um beijo mais ousado do que na noite anterior, mais íntimo, sua mão enlouquecida deslizando pelo corpo dela. Ela gemeu prazerosamente. O beijo só não a satisfazia mais. Queria algo que não sabia ao certo o que era. Algo fora de seu conhecimento. Por favor, mostre-me o que há além de seus beijos, gemeu Angel. Nesse momento, ele a afastou docemente. Não posso, meu anjo. Você não sabe quem eu sou de verdade, ele disse com uma tristeza visível nos olhos. Se eu não sei quem você é, conte-me agora, ela falou com uma certa urgência na voz. Ele olhou triste para ela e lhe respondeu: Eu sou a fera que seu povo tanto fala. Eu sou o monstro dessa floresta. Meus pais fizeram uma aliança com o mal e o preço foi que, quando eu completasse 21 anos, transformaria-me em uma fera e destruiria tudo e todos que se colocassem em meu caminho quando a lua estivesse totalmente cheia no céu. Por isso, vivo uma vida de solidão e procuro me afastar de todos, pois quando me transformo, não controlo minhas ações. Por esse motivo, meu doce anjo, não posso fazer o que você me pede. Ela baixou a cabeça triste com tudo que ouvira. Depois de alguns segundos pensando, disse: Mas toda maldição possui um modo de ser quebrada. O que dá fim a essa maldição, Sigmund? Meus caros, realmente Angel tinha razão. O sofrimento de Sigmund por ser uma fera era tão intenso que ele havia se esquecido de como pôr fim à maldição. Mas havia um porém. Sim, você está certa. Para que a maldição chegue ao fim, a fera deverá ser amada verdadeiramente. Caso contrário, a moça será devorada por ela. Ao ouvir as palavras dele, prontamente ela disse: Eu te amo verdadeiramente e vencerei a maldição lançada sobre você com o meu amor. Ele a olhou feliz, mas ao mesmo tempo temeroso. Consigo pensou: e se ela estiver se enganando, será estraçalhada por mim. Angel, não posso permitir essa loucura. Ela olhou para o céu e respondeu: Amanhã a lua estará cheia e eu virei até a floresta, Cid. Virou as costas e foi embora sem dar chance dele dizer mais nada. Na noite seguinte,
Ela estava na floresta esperando a fera. Não estava com medo, pois possuía certeza de que o encantamento acabaria naquela noite. Depois de uns 5 minutos, os lobos começaram a uivar assustadoramente e o som de pisadas de um animal grande se aproximava dela rapidamente. Quando o som estava próximo a ela, ela se virou e viu a fera. Era um lobo imenso, com os olhos reluzentes. Os dentes caninos eram enormes e a fera demonstrava um desejo imenso de devorá-la. Ela não tremeu e nem correu. Avançou para a fera, olhos nos olhos, e disse: Sigmund, eu te amo de verdade e estou aqui para provar o meu amor. A fera rosnou e avançou em direção dela. Ela a olhou nos olhos e repetiu: Não adianta lutar, Sigmund, pois eu te amo e te quero em meus braços. Estranhamente, a fera não parava de avançar. Quando encostou o focinho e se preparava para devorá-la, ela a beijou. Nesse momento, o corpo do animal começou a diminuir e, depois de alguns segundos, Sigmund estava nu, caído no chão. A maldição acabou. Ela o enrolou na sua capa e pediu que ele lhe indicasse a direção de seu castelo. Os criados, quando viram que era ele no portão, abriram o castelo alegres, pois se na noite de lua cheia o seu senhor estava como um homem, era porque a maldição havia acabado. Abriram todos os portões, levantaram todas as grades que usavam para se proteger. Angel pediu que eles preparassem um banho quente e roupas limpas. Algumas horas depois, refeito, Sigmund era o retrato de pura felicidade e paixão. Angel, você não está mais em perigo, ele confessou suavemente. A maldição foi quebrada. Terminou no momento em que você me ofereceu o seu amor. Ela o beijou com suavidade, porém lhe segredou uma coisa. Eu só exijo uma coisa em troca, meu amor. Ele a olhou curioso. Ela continuou: que você me mostre o que existe além do beijo. Tenho certeza que não é só isso. Meu corpo diz que há algo além. Ele sorriu e lhe respondeu: há muito mais do que você pode imaginar, meu anjo. E eu terei um imenso prazer em lhe mostrar tudo. Puxou-a para perto e começou a lhe ensinar a nova lição. Ela foi uma aluna que aprendeu tudo muito direitinho. E assim, Sigmund amou a Angel pelo resto de sua vida. Ela foi o anjo que lhe deu muito mais do que apenas sua inocência. Havia lhe oferecido sua confiança, seu calor e, acima de tudo,
o seu amor verdadeiro.